Olá pessoal, tudo bem? Em outubro do ano passado, bem no comecinho do mês, nós começamos um ciclo de vídeos sobre Davi, mais de um ano, portanto. E agora está na hora de finalizar esse ciclo, né? Nós temos 28 vídeos na playlist e agora eu pretendo colocar mais uns 13 vídeos ali, finalizando esse ciclo, um ciclo muito legal, muito bacana. Gostei muito de ter feito e estar fazendo esse ciclo. Bom, esse ciclo de vídeos, nós estamos sendo guiados aqui pelo Joe Baden, né? Pelo Joe Baden. Davi, a vida real de um herói bíblico. É um livro muito bacana e é o livro que está, o nosso livro-chefe. Eu estou aqui trazendo para vocês as ideias do Joe Baden, as teses do Joe Baden, as sedutoras teses do Joe Baden, certo? E eu acabei conhecendo nesse percurso a doutora Tânia Kalonga, autora deste livro aqui, A Dupla Face do Rei Salomão, Sabedoria ou Astúcia. Há uns 6 meses, a doutora Tânia fez uma live aqui comigo no canal, uma live muito bacana, que também se encontra na playlist do Davi, vocês poderão assistir essa live lá. Então a doutora Tânia vai trazer outras informações sobre esse período de decadência do Davi e a ascensão ao poder por Salomão. É claro, ela vai dedicar a sua tese em cima do Salomão, enquanto que o Joe Baden vai se dedicar sobre Davi. Então eu, nesse ciclo de vídeo restante, eu vou utilizar também, né, aqui como instrumental teórico, o livro aqui da doutora Tânia Kalonga, tá certo? Tá? Então é isso aí. Esse outro ciclo que eu estava abordando, do espiritualismo, do espiritismo, do ocultismo, eu vou retornar, claro, nós estamos engatinhando com ele. Acontece que não dá para ficar muito tempo num tema só, porque a gente acaba enjoando e tenta mudar, então para fazer a coisa ficar um pouco mais dinâmica, tá certo, pessoal? Então nós vamos retornar. Eu nem falei ainda da Madame Helena Blavatsky, vamos falar bastante sobre ela. Bom, então vamos aqui então fazer então esse retorno ao ciclo de Davi, objetivando finalizá-lo daqui uns 12, 13 vídeos, tá certo? Então tá. Qual é a situação lá no reino de Israel? A situação no reino de Israel é o seguinte: Davi está velho e está enfraquecido, mas não quer largar o poder. Ele quer continuar roendo lá o osso do poder. Ele acha que tem bastante carne ali para ele comer. Não é osso puro aquilo ali. Ele não quer dar o poder para ninguém. Nem para os filhos, nem para ninguém. Ele quer continuar reinando. O Absalão, que seria o primeiro na linha de sucessão, Absalão não pensa desta maneira. Absalão estava exilado lá em Gessur, nas terras do avô. Ele retorna para Israel, né? Davi não se mostra muito animado em abrir o poder para ele, ele percebe, e ele então diz o seguinte: meu pai só vai sair daí depois que morrer, eu vou ter que depô-lo, mas eu não posso chegar e depor meu pai agora, porque eu não tenho força política, militar, religiosa suficiente para isso. Eu preciso fazer uma campanha muito bem montada para poder depor meu pai. E é isso que eu vou fazer. E assim ele faz. Absalão, durante 4 anos, ele vai fazer uma insidiosa campanha contra Davi, né? Então ele vai arregimentar o povo,
não somente o povo, vai arregimentar parte da elite israelense para o seu lado. E uma parte do clero também. Então ele, durante 4 anos, ele vai fazendo um trabalho cada vez mais, um trabalho de impacto, trazendo essas pessoas para o lado dele. Davi, nós já falamos antes, ao contrário do que a Bíblia prega, não era uma pessoa tão popular assim. Ele se manteve no poder graças a um habilidoso jogo político que ele soube conduzir muito bem, um jogo político esse marcado principalmente na violência, no complô, na traição, na morte, o que não fazia muito diferente dos demais monarcas da época. O jogo era cruel, tá certo? Bom, transcorridos 4 anos, Absalão fala, eu já estou forte o suficiente para dar o bote final. Vou tirar meu pai do trono e vou sentar no trono de Israel. O que eu tenho que fazer? Vou lá para Hebrom, vou ser coroado em Hebrom. Vou copiar a trajetória do meu pai. Vou lá para Hebrom e lá em Hebrom serei ungido e coroado rei de Israel. Ele dá uma desculpa para o pai dele, que o pai já está olhando meio revezado para ele, e vai lá para Hebrom. Lá em Hebrom ele vai ser coroado. E Hebrom é uma escolha muito interessante. Ela é interessante porque lá Davi havia sido coroado. Então é uma cidade que tem um peso histórico e político considerável, né? A doutora Tânia Calonga, no seu livro, ela diz o seguinte, Hebrom era uma cidade ressentida. Era uma cidade ressentida por quê? Porque Davi conquistou a cidade de Jebus e a transformou na cidade de Jerusalém, né? E transferiu a capital para lá. Tirou a capital de Hebrom e com isso esvaziou politicamente a cidade de Hebrom. Então Hebrom tinha inveja, tinha ressentimento de Jerusalém e ressentimento também de Davi, porque fez isso. Então a cidade foi muito receptiva para Absalão. Então Absalão tinha a parte do apoio do clero, tinha a parte do apoio da elite econômica e militar de Israel, e também tinha apoio do povo, né, do apoio popular. Então ele lá em Hebrom, coroado rei, aí ele fala, agora o que eu tenho que fazer? Vou partir para Jerusalém, vou destronar meu pai e sento no trono, sou o rei. Isso aí, em todo Israel, já era certo que Absalão seria o rei. Ninguém duvidava disso. A pergunta só era quando? Quando que Absalão vai assumir o trono? Não se ele iria assumir. Não havia nenhum outro nome. Adonias, Salomão, ninguém falava nisso. Todo mundo sabia que Absalão seria o próximo rei de Israel. A questão era saber quando. E Absalão, então, estabeleceu esse quando. Absalão, então, parte para Jerusalém. Quando ele parte para Jerusalém, as notícias chegam lá em Jerusalém e Davi fala, putz, Absalão vem para cá, vai me destronar. Veja como Davi estava fraco. Ele está na capital, cercado pela sua tropa de milicianos, a tropa oficial ali. Ele foge da cidade. Ele larga a cidade, ele está fraco, né? Ele está muito fraco. Absalão, então, quando chega em Jerusalém, cadê Davi? Foi embora, largou todo mundo lá. Todo mundo não. O Davi só vai deixar no seu palácio, não é bem palácio, na sua residência, 10 das suas concubinas. Ele deixa essas 10 mulheres lá. Quando Absalão chega, não tem nenhuma oposição na cidade, ele toma a capital. Ele toma a capital facilmente.
Não tem resistência nenhuma para ele. Não tem resistência nenhuma para ele. Mas ali está armado uma articulação contra Absalão. Ele não sabe ainda, mas essa articulação foi armada contra ele por Davi. Davi não era fácil. Davi não era fácil. Bom, qual é o quadro quando ele chega lá? Quando ele chega lá, ele vai contar com o apoio do sacerdote Aquitofel. Aquitofel havia sido um dos conselheiros mais proeminentes de Davi. E vai contar também com o apoio de Husai, também um dos maiores conselheiros de Davi. Então ele tem dois conselheiros de Davi que a princípio bandearam para o seu lado, estão apoiando ele. E tem mais dois sacerdotes, o Abiatar e o Sadoc, que são pró-Davi, mas não se manifestam. Eles ficam quietinhos lá no canto deles. Absalão chega e não faz nada com esses dois sacerdotes. Naquela época, mexer com o clero não era fácil. Não era fácil. E a pessoa tinha que estar forte para poder se intrometer, conflitar com o clero. Então, Absalão deixa os dois quietos lá, mas traz para sua corte, sim, o Husai e o outro sacerdote, que era o Aquitofel, que era avô de Betsabá, que nós vamos falar muito nela mais para frente. A Betsabá, a mãe do Salomão, certo? Então, o Aquitofel era o avô de Betsabá, era um dos maiores conselheiros de Davi. E ele passa para o lado de Absalão. E ele passa sinceramente. Já o Husai não. O Husai, ele está se fingindo. É um agente duplo colocado por Davi agora na corte de Absalão. O Davi fala, você fica aqui, Husai, e você vai fingir que adere a Absalão e você vai orientar ele de uma forma que me seja favorável, né? Você vai manipular a realidade aí e vai dar conselhos que irão levar o meu filho à derrota. Esse vai ser o seu papel. Vai fingir que adere a Absalão, mas trabalha ao meu favor. E o Husai vai fazer esse papel. Então, quando o Absalão chega em Jerusalém, o Aquitofel vai dar dois conselhos para ele. O Aquitofel vai falar, você tem que levar essas 10 concubinas que Davi deixou aqui, leva essas 10 concubinas para a praça pública e faz sexo com elas em público, para todo mundo ver. Para todo mundo ver. Pessoal, no mundo antigo, era assim. No mundo antigo era assim. As mulheres eram quase que uma propriedade do homem. E a concubina, mais propriedade ainda. Então, quando Absalão faz sexo, possui sexualmente essas mulheres em público, ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou aqui tomando posse das propriedades do meu pai, do rei, que não manda mais nada, ele fugiu, se mandou, foi um covarde, e agora quem manda aqui sou eu. Eu sou o cara. Então ele fez sexo ali em público com as 10 concubinas do rei Davi. Claro, seguiu o conselho do Aquitofel. Aquitofel vai dar o outro conselho para ele. Tu tem que partir já, que Davi está fraco, tá fugitivo, ele está com suas forças desorientadas. Você tem que partir, matá-lo, para você ficar tranquilo. E era isso que ele teria que ter feito. Porque no mundo antigo era assim, a luta pelo poder era uma luta feroz, era uma luta terrível. Não tinha laços de parentescos, de amizade, de compadrio. Na hora da luta pelo poder, tudo isso era rompido. Tudo isso era rompido. E tão importante quanto atingir o poder era manter o poder.
E você não poderia nunca manter o poder com um rei deposto morando ali do teu lado. Esse rei deposto vai se articular com outras forças, forças contrárias a você, que já existem ou que vão surgir, que ficará forte e que vai acabar te depondo. Então você não podia deixar vivo. Assim que funcionava a coisa. Então o Absalão teria que partir em direção a Davi, matar o pai, para poder ficar, e todos os simpatizantes e todos os possíveis concorrentes. Era assim que a coisa funcionava. Aos nossos ouvidos, hoje, isso soa muito cruel, mas aos ouvidos da época era assim, essa era a rotina. Não era que os israelitas eram ferozes, violentos, todo mundo era assim. Isso fazia parte do contexto social, cultural, psicológico da época. Era assim que as coisas funcionavam na época. Depois vai mudando, mas na época era assim. Então o Absalão fala, não, vou ouvir o Hussai. Hussai, o que você tem para me dizer? Absalão tem que escolher uma das duas. Qual Absalão escolher será a sua vitória ou a sua derrota? Quem Absalão escolherá? Isso nós vamos ver no próximo vídeo. Tchau, pessoal!